Muito bem-vindos ao Negócio é o Seguinte. Bom, primeiro quero falar com você que tem acompanhado a gente. Não esquece de compartilhar, de curtir. Sabe por quê? Isso tem sido pra gente muito, muito prazeroso. Ouvir os comentários de vocês e cada vez mais fazer um programa direcionado para te ajudar na carreira, nas tuas relações interpessoais. Hoje nós temos uma surpresa maravilhosa. Um amigo de longa data, um querido que está aqui junto com a gente hoje, Lu. Já foi cliente, parceiro e hoje uma inspiração, né? É isso aí, seja bem-vindo, Márcio Jacobelli. Fala, galera, obrigado, uma honra estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa falar coisas legais para nossa audiência, né? Com certeza. Bom, com você tem muita história boa, tem histórias publicáveis e impublicáveis. Verdade. Mas aqui eu abro tudo, vamos lá. Boa, Não vamos falar de tudo, mas vamos deixar um gostinho de quero mais. Eu acho que isso que é importante. Eu não vi o Márcio tem 10 anos. Será que tem história para contar? Nossa senhora. Bom, tem mudança sempre. Primeiro que esse cara não para, isso é muito legal, né? Não para no sentido de se reinventar, de buscar, de caminhante a Santiago, a criador de novas empresas, gerente, diretor comercial, tem história demais. Hoje você vai conversar com um cara maravilhoso. E além de tudo, o mais legal de tudo, amigo, ser humano, tem uma capacidade ímpar de conectar pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença, Marcelo. É sempre muito bom estar com você. Tava com uma baita saudade da gente estar junto. Me too. E aí é o seguinte, a gente tem um primeiro caso direto na lata. O negócio é o seguinte, quem é Márcio Jacobelli? Eita, começa assim. Começou. Não, é um podcast filosófico. Eu brinco que é uma pergunta existencial. Existencial, total. Faz tempo que eu não faço essa pergunta para mim mesmo, né? O Jacobelli é um entusiasta inconformado. Uau! E por que entusiasta vem na frente do inconformado? Porque quando a gente não se conforma com alguma coisa, a gente tende a reclamar, né? E aí, para não reclamar, eu tenho que ser entusiasta para mudar as coisas que eu não gosto em mim e no mundo que a gente vive. Primeiro que eu, como poeta, adoro a etimologia das palavras, de onde ela vem. Entusiasmo é uma das palavras mais bonitas, para mim, de todo o nosso dicionário, né? Ela tem origem no grego e é ter Deus dentro da gente. Exatamente. Cara, que coisa linda. E essa busca filosófica, assim, e eu sei, não da religiosidade, mas da tua espiritualidade, tem muito a ver com algumas transformações que você foi fazendo. Eu vou começar pelo Caminho de Santiago. Cara, como é que é isso? Você sabe que eu tenho essa vontade de fazer também. Como é que foi o Caminho de Santiago? Que ano que foi? Foi em 2017. Ah, que legal. Eu sempre tive esse sonho, né? De fazer o Caminho de Santiago. E como executivo, eu não conseguia, porque você tem que, no mínimo, parar 30 dias só para caminhar, né? Então eu tinha programado fazer 33 dias, fiz em 27. Foram 900 quilômetros andando, saindo de uma cidade de Saint-Jean, na França, indo até Santiago. Então o norte da Espanha inteiro você anda. Uau. E o mais engraçado é que as pessoas me perguntam como é que foi chegar no Caminho de Santiago? Isso é uma pergunta comum. E eu tenho uma resposta também comum. Eu falo, não cheguei ainda. Uau! Porque o fato de você chegar geograficamente é simplesmente uma simbologia. O que é mais rico no Caminho de Santiago é antes, durante e o que você vai extrair após você geograficamente chegar no Caminho de Santiago. Então, para mim, foi uma revolução. Você sai de é uma vida assim, você sai de um status normal que nós temos, né? Com 2 calças, 3 camisas, roupa íntima, uma mochila, dormi em albergue sem privacidade nenhuma, conheci histórias lindíssimas de gente do mundo todo fazendo o caminho, cada um com seu motivo, cada um com seu propósito. Eu estava com o meu, momentos de altos e baixos, momentos de desistir, momentos que o corpo pede para você parar e você não pode parar, porque a mente está falando vai, momento de dor, momento de prazer. Então você vive durante esse período momentos de intensa reflexão. É você com você. Tinha momento no Caminho de Santiago, muito engraçado isso, porque toda hora você encontra um peregrino, toda hora você encontra. E quando você encontra brasileiro, você faz festa, mas cada um tem o seu caminho, né? Então não tem aquela de você esperar o outro te esperar. Então cada um tem o seu ritmo. E na vida é assim também, né?
Cada um tem o seu ritmo. Mas você pede, e quando as pessoas estão precisando de ajuda, você ajuda. E às vezes você precisa de ajuda também e é ajudado. Essa solidariedade do caminho é muito legal. Mas tinha momento que eu via peregrino chegando e eu ouvia os passos do peregrino e a gente tem uma saudação que a gente fala bom caminho, né? Bom caminho, que é uma saudação que todo mundo faz. E várias vezes, eu via gente chegando, olhava para trás e não tinha ninguém. Era eu comigo mesmo, para frente um horizonte, para trás outro horizonte, não tinha nada. Interessante. Eu achei que era quase que uma romaria, muita gente junto. Não, você tem um momento individual muito forte. Quando o caminho é completo, né, existem vários caminhos, né? Esse que eu fiz é o caminho primitivo. E é o maior também. Que é o original que eles falam, né? Depois que é o que sai da França e vai até Santiago, que é o caminho francês, né? Dentro do caminho francês tem o primitivo. Mas são 200 mil pessoas, em média, por ano que faz esse caminho. Eu fui numa época muito boa, que é uma época da primavera. E tem um momento que você fica sozinho. Sozinho. Mas, recomendo. Ricardo, vamos junto, hein, Grilo? Pô, quero voltar contigo, fazer esse papo. Você falou uma coisa muito legal, que eu acho que tem a ver com a tua história. O livro vem depois, né? O Relacionamento e Influência vem depois do caminho. Veio antes do caminho. Caminho? O livro veio quando eu tirei o ano sabático. E tem uma coisa muito bacana, e é isso que eu quero fazer essa conexão pra gente falar. Pra quem não sabe, o livro do Márcio é best-seller e, cara, é muito legal a história dele. Sabe o que é mais legal do livro? É conectado com a vida dele, com a história dele, como ele fez a carreira dele. Que é essa coisa de relacionamento, influência, e você falou dessa conexão dos peregrinos, né? Então, eu queria olhar um pouquinho para isso. Você, na tua carreira inteira, é um cara de muitas conexões. E pra gente que tá ouvindo, pra galera que tá ouvindo, qual a importância do relacionamento, da influência, para chegar onde você chegou hoje? Para mim é total. Eu fui executivo de uma multinacional aqui no Brasil, que é a Natura, muita gente conhece, eu falo isso no livro, e o mundo de executivo é um mundo muito fechado, né? Uhum. Você tem aquele mundinho seu e é difícil estourar essa bolha, porque ainda mais quando você atinge o cargo de executivo de uma multinacional tão importante como a Natura, bem como outras, você tem o que eu chamo de algemas de ouro, né? Você não consegue largar aquela algema porque é gostoso, é legal, mas você fica no mundo fechado. E aí eu fui aprender a importância do network, a importância do relacionamento para fazer negócios. E tive que tirar esse ano sabático. Foi aí que eu escrevi o livro. Eu escrevi o livro no Canadá. Estava sozinho numa reflexão de ano sabático e o livro me mostrou um outro caminho, que é fazer negócio através do relacionamento. Na Natura a gente fazia isso. Uhum. E aí eu aprendi que o networking encurta caminho e economiza dinheiro. Porque você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o telefone de quem sabe, né? Uma frase que todo mundo já conhece, mas muitas vezes a gente acha que network é ter uma lista no seu WhatsApp, no seu celular de pessoas conhecidas ou legais. Não, é muito mais do que isso, né? É você ser interessante sem ser interessado. Depois você estabelece o relacionamento de negócio. Primeiro você faz o contexto emocional, depois você vai para o racional, e eu sempre explico isso. E aí eu aprendi a ganhar dinheiro com isso, né? Assim, não de uma maneira mais poética falando, né? Fazer dinheiro com relacionamento não é pejorativo, mas você conseguir extrair o seu talento, o talento do próximo para o bem comum e fazer negócios grandiosos. E aí sim é legal. Então, se você tem uma rede de relacionamento forte, cultiva ela e você tem um propósito de mudar a vida das pessoas bem como a sua, a conexão é tudo. E conexão é uma parte, é parte do relacionamento. A gente tem uma audiência muito forte de executivos do mundo corporativo, pessoas de empresas, enfim, em geral, e que nos deixa muito orgulhosos, né? Uma galera super que nos acompanha aí. E eu fico pensando, primeiro você falou das algemas, né? Aquela máxima, tem vida fora da empresa, acho que isso também é muito interessante de falar. E o que você carrega desse mundo corporativo, do lado executivo, para esse mundo de negócios, network? O que você traz aí de aprendizado, ou para essa turma que está nos ouvindo, que tem um desejo de transição de carreira? O que você poderia falar dessa tua virada de chave?
Legal, legal, porque existe também o mundo de network dentro da empresa, né? Quando eu falava de network para poder falar para os empresários se conectarem a outros empresários e aí fazer uma joint venture ou unir as empresas, dentro de uma organização também tem isso, né? Muita gente que quer ser promovido não consegue fazer o network necessário para ser promovido. E tecnicamente, as pessoas é condição sine qua non para ela ocupar um cargo. Mas relacionalmente não. Então eu vejo muita gente dentro das organizações que não sabe se relacionar, mas tecnicamente é muito competente, mas não consegue escalar a empresa, não consegue alcançar um cargo de diretor. Né? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que são totalmente introspectivas no relacionamento e ela não consegue liderar uma equipe, porque se ela não tiver o nível de noção de relacionamento de liderança, nenhum empresário, nenhum presidente de empresa vai colocar ela no cargo de liderança. E não é simplesmente estar presente no happy hour, né? Não, pelo contrário, né? Às vezes tá presente do happy hour até atrapalha se você não souber se posicionar. Então você tem que saber se posicionar. O lance do relacionamento é muito mais profundo do que simplesmente oi, tchau, legal, como é que vai, né? Eu brinco que no elevador, quando a gente encontra uma pessoa, a gente quer ser meteorologista, né? Nossa, tá frio, nossa, tá calor. Vem na hora. Nossa, né? Não é isso, né? Eu ensino o Pitch Elevator, né? Como é que você consegue falar do seu negócio em apenas no abrir e fechar a porta do elevador. Se você não souber fazer isso, né? Às vezes eu pergunto pro cara assim, fala o seu negócio. Ele fala assim, sabe o que é? Então, eu falei, perdeu, velho, agora me fala outro do seu negócio. Então, se você não tiver o resumo do seu negócio em 1 minuto, você não tem um negócio para poder fazer relacionamento. Então, ninguém quer ficar ouvindo, então, sabe como é que é a sua história, fala do seu negócio. Dentro da empresa foi isso. A mudança, ela é radical quando você vê um mundo muito amplo de relacionamento fora da empresa. Mas na empresa, se você quiser fazer, eu dou uma dica. Comece com comunicação não violenta. Marshall, não sei quem conhece. Rosenberg e Marshall. Excelente indicação. Mudou minha maneira de ver, porque às vezes as pessoas pensam que comunicação violenta é falar palavrão, falar alto ou ser agressivo. Não, às vezes um detalhe da comunicação que as pessoas entendem como violenta, já derruba você no nível de relacionamento e você não consegue progredir. Que dica excelente, né? Eu tava pensando em empatia e relacionamento e você veio com o CNV, né? Porque tem muito disso. A gente tem um encontro, né, com você liderando uma equipe gigantesca, né? Quando você vem morar aqui em Santos, a gente se aproxima ainda mais. E dentro dessa estrutura, você sempre foi um líder muito admirado. E num universo feminino, né? Porque, como você disse, natura o universo feminino, entender essas nuances diferentes, trabalhar com isso. Claro que essa relação da comunicação do Marshall que você traz, você precisou reaprender. E eu acho que essa é uma característica tua, essa flexibilidade cognitiva. Você é um cara que vai se reinventando, falei isso no início. Você vai mudando a carreira. Mas tem um ponto que eu não conheço e que eu queria trazer, assim. Como é que o Márcio chega na Natura, por exemplo? Conta um pouquinho do início da carreira, como é que você foi construindo a tua vida, assim, porque essa parte eu acho que eu acabei não conversando com você. Eu conheço o Márcio executivo e o Márcio que está hoje, nesse processo de transição. Como é que o Márcio chega a ser o executivo de uma multinacional? Pô, legal. É assim, engraçado que eu tive uma puta sorte. Eu fui... Antes de tudo isso, eu fui office boy. Bom, você lembra disso, né? Quando eu falo office boy, quando eu falo contínuo, ninguém sabe o que é. Mas sim. Eu fui office boy com carteira assinada com 14 anos de idade. Hoje não pode ter carteira assinada com 14 anos de idade, até trabalho infantil. Mas eu já trabalhava com 8 anos de idade, empacotando biscoito, aquela história de ser empreendedor. Montava cerquinha, mas o ponto que eu quero trazer é que quando eu fui office boy de um dos maiores empresários que esse país já teve, o Olacir de Moraes. Imagina um moleque de 14 anos dentro da sala do Olacir de Moraes, conversando com ele durante o dia inteiro, mas, né, ele era dono da Constran, que era a maior construtora do país. Ele era banqueiro, dono do Banco Itamaraty. Ele não está mais entre a gente, já faleceu. E ele era o maior produtor de soja individual do mundo. Ou seja, tinha construtora, tinha agro e tinha banco. Imagina o tamanho desse cara, né? E aí o engraçado é que quando ele falava comigo, ele não fazia afirmações. Ele só fazia perguntas.
toda abordagem que ele tinha comigo era através de perguntas. Depois eu vinha saber que é o método socrático e tudo mais, né? Com a maêutica para trabalhar. Maêutica pra E trabalhar. teu primeiro mentor, então você já ganha um mentor de presente. Cara, com 14 anos de idade. Aí eu comecei a entender, depois me entender como é que é importante E você não era ter um qualquer mentor um, na vida, né? Não era qualquer um, vamos. Não era qualquer um. Que legal isso. Eu lembro que a primeira pergunta que ele me fez, eu conto até essa história no livro, que ele fala que ele perguntou quanto era a dívida externa do país. Ô Márcio, quanto é a dívida externa do país? Imagina que eu vou saber. 14 anos de idade. 14 anos de idade, não tinha Google, não tinha nada, não tinha nada. Né? Aí, mas eu fiquei, eu Genial. falei, não sei. Ele falou, chuta, quanto você acha que é? Eu falei, não sei. Ele falou, fala qualquer coisa. E eu com medo, primeira lição, né? A gente com medo de se expor, de passar vergonha, a gente não fala, então não tenha medo. Mesmo que você vai se expor, levante a mão, fala. A sua pergunta nunca é boba, nunca é medíocre, nunca é ignorante. Aí eu não falei. Mas eu já fazia colégio naquela época, fui pro colégio e perguntei para meus professores, anotei no papelzinho o valor. No dia seguinte, doutor Olacir, sabe a pergunta que o senhor fez ontem para mim? Eu sei a resposta. Ele, tá bom, então me fala. E eu pá de lata, falei, a dívida externa do país é isso. E ele falou assim, é isso aí, muito bem, parabéns. E por que é esse valor? Toma essa Ou agora. seja, mais outra pergunta e outra pergunta. Só que ele não fazia só perguntas de economia, né? Ele fazia perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, quais os caminhos me levam até Que lá. oportunidade incrível, Márcio. Por que você me... Olha uma pergunta aí. Quem te ama e quem você ama? Olha que pergunta, a gente não para pra avaliar, né? Que caminho te leva aonde você quer chegar? Você tá no caminho certo, né? Então essas perguntas faziam animar meu espírito. Eu falei assim, muito bom. Isso. Fiquei um ano com ele. E isso te influencia como hoje um conselheiro empresarial? Esse olhar do Olacir, esse jeito dele? Eu voltei, o Zé Total. foi lá atrás e já tô Não, dando um mas é legal. ping-pong, Sim, assim. sim. Total. Porque como conselheiro, às vezes os empresários, os executivos perguntam assim, se fosse você, o que faria? Eu não falo. Porque senão eu sento na cadeira dele e faço. Eu né? assumo, né? Então eu faço perguntas para ele refletir dentro do negócio dele, dentro do motivo dele, achar respostas. E as perguntas poderosas são mais importantes do que as respostas, porque respostas você vai no Google, você tem. Agora o que você está perguntando? Claro. Ô Márcio, tava ouvindo você falar de perguntas que são poderosas, que ajudam. Isso ajuda em conselho, isso ajuda em mentoria. Mas esse teu programa, se puder chamar de programa, esse teu trabalho, você levou para outros lugares. Ele chegou em Brasília. Conta um pouquinho dessa história pra gente, com prefeitos do futuro. Fiquei super curioso nisso. Verdade. Que legal. Depois que eu lancei o livro, que eu fiquei conhecido, que o livro atingiu a categoria de best-seller, né? E aí fui convidado por muitas palestras, e aí fui convidado para conselhos de empresa, lancei outras empresas, mas teve que eu nunca trabalhei com órgão público diretamente, né? Trabalhava quando a gente fazia B2B numa outra empresa, que não era a Natura, era o Grupo Accor. E aí eu me deparei em cima do palco com 600 prefeitos e secretários lá em Brasília para falar para eles, né? O que eu vou falar no órgão público sobre Política, omnichannel, né? Eu falava de omnichannel, falava de estrutura de liderança, falava um monte de assunto corporativo, né? O que eu falo para prefeito? E aí eu perguntei para eles o que eles queriam ouvir. E com base no livro, a maioria lá tinha dificuldade de relacionamento através da internet. Olha que louco isso, né? Ou seja, a internet ela pode te exaltar ou te derrubar em segundos. Não sei se vocês lembram de um caso, tem vários casos na internet, mas um que é emblemático, empresarial e outro pessoal. Um da Justine Sacco, ela era a diretora da IAC, e ela estava indo para a África, e ela colocou um Twitter. Tinha 200 pessoas no Twitter dela, quer dizer, uma rede pequena, Sim. 200 pessoas conectadas com ela. E ela escreveu assim, indo pra África, espero não contrair AIDS. Brincadeirinha. Nossa. Quando ela apertou o send pra enviar essa mensagem, ela se arrependeu assim, 5 segundos depois. Foi lá e apagou a mensagem. Só que a mensagem já foi, velho. Não volta. Aí uma pessoa que recebeu essa mensagem, que estava na rede de 200 dela, multiplicou para a internet. Ela desligou o celular porque estava no aeroporto, foi pegar o voo. O avião chegou no destino, na África. Lá no aeroporto já tinha uma manifestação contra ela. Ela abriu o celular, no WhatsApp dela já tinha demissão dela.
e colocaram ela de volta. Ou seja, a mulher perdeu emprego, perdeu reputação, perdeu uma série de coisas de uma frase super infeliz, uma frase que jamais alguém no mundo podia ter escrito aquilo, principalmente uma diretora da IAC, e ela então teve esse transtorno na vida dela. E ela podia ter pedido perdão para todo mundo. Adianta? Não adianta. O caso mais emblemático que eu falava lá para os prefeitos é falar assim, ó, cuidado, né, com o que você posta na internet. Então, cuidado com o que você fala em público, cuidado. Então, seja verdadeiro, mas cuidado porque pode te derrubar ou te exaltar. Lembra do caso da Nike? Que foi, a Nike tem bastante, é verdade. Aliás, aquele livro, A Marca da Vitória, é um livro que eu recomendo ler. Fantástico. Mais uma dica aí. Mais uma dica. Vai aparecer a dica aí pra gente nos caracteres. Acho que foi do Duke, de basquete, NBA. O cara tava fazendo uma jogada com o tênis da Nike e aí rasgou o tênis dele, ficou só a sola. Lembra dessa jogada? Sim. O que aconteceu? Se não tivesse internet, ia sair no jornal no dia seguinte, numa coluninha pequena, ninguém ia ver e tá tudo certo. A Nike. Mas a gente tá vivendo num mundo onde as conexões são importantes, principalmente quando a gente fala de redes sociais. O fotógrafo tirou a foto do cara caindo, ele se machucou com o tênis Nike rasgado e mandou para a internet. Quando chegou na internet, viralizou de uma forma que no dia seguinte a Nike teve, com a queda das suas ações, um prejuízo de 1,4 bilhões de dólares. Por causa de um tênis rasgado. Aí eu pergunto assim, quanto vale um tênis rasgado? Clique fatal, né? Foi uma e foto pior, ali. E o pior de tudo, a concorrência não perdoa. A concorrência tirou aquela foto, preto e branco, e falou assim, ó, Nike é isso aí. Esse cuidado é muito legal. Imagem. Essa história que você está falando, da importância das palavras, você já citou o Marshall, você já citou alguns livros que a gente está colocando, todos aqui, depois a gente tem essas indicações bibliográficas, vão ficar disponíveis para vocês no Linktree, é só baixar lá que a gente está colocando tudo isso. Mas eu lembrei, na sua fala, desde esse processo, você é um cara muito generoso, eu falei isso no início, de conexão de pessoas, você é um cara que oferece muito, e eu lembrei de um outro livro que eu adoro, do Adam Grant, que chama Dar e Receber. O Adam Grant é um psicólogo social, ele fez um experimento durante 5 anos, seguindo alguns profissionais que se formaram em Harvard, em áreas diferentes, e foi olhar o sucesso dessas pessoas. E ele dividiu as pessoas em 3 tipos: doadores, tomadores e compensadores. Os doadores são aqueles que dão sem esperar nada em troca. Mas calma com essa definição que eu vou juntar as partes. Os tomadores são aqueles caras que querem levar vantagem em tudo. Em qualquer lugar ele sempre vai ver o que ele ganha, não está nem aí para você, ele quer ganhar. E os compensadores se você me der, eu te dou. Senão, eu também não faço. E aí você vai olhar, ele fez uma pirâmide para mostrar quem tinha o melhor sucesso, ele usou alguns indicadores de medir sucesso. E no topo da pirâmide está os doadores. Mas também na base da pirâmide está os doadores. Olha que interessante isso. Então, qual é a diferença desses 2 tipos? Eu acho que isso é uma coisa que você explora muito. Eu nem sei se você conhece essa teoria, mas é algo que tem muito a ver com você. O doador que está em cima é um doador que ele doa sem nenhum interesse, mas sem se prejudicar. É tipo assim, Márcio, amanhã a gente vai bater uma laje lá em casa. Dá para ajudar você a ir na laje comigo, bater a laje? O doador que não tem nenhum interesse em ganhar nada, se ele estiver disponível, eu te ajudo, Zé. Por uma série de relações. Boa. Uma delas é o networking, outra é a amizade verdadeira, a conexão com pessoas e tal. O outro é aquele cara que diz que vai, só que ele já assumiu um compromisso com outra pessoa. Mas ele não consegue parar de doar e aí ele se prejudica. Tem a ver com relacionamento e influência? É mais ou menos isso que você tem feito? Porque, no meu olhar, você é o doador lá de cima. Total. Eu não conhecia a teoria, eu vou até estudar. Eu acho que eu faço isso tacitamente, né? Não é de uma maneira explícita ou pensada. É porque eu tenho feito isso de uma maneira tranquila. Para mim, o relacionamento faz parte de você não só doar nesse sentido de não saber dizer não, né? Uhum. O fato de você
Aliás, uma das coisas que a gente precisa aprender é saber dizer não, porque o não, às vezes você evolui e evolui a pessoa que está falando não, que às vezes fica com raiva no momento, mas depois ela entende que o não foi importante naquele momento. Eu acho que é isso, acho que eu vou ler esse... Você vai gostar e tem muito a ver com você, porque essa estrutura, o saber dizer não também faz parte de ser uma pessoa conectada. Para você vir aqui, para quem não sabe, o Márcio mora em Campinas, cara, são 2 horas, se dispôs a vir aqui no sábado, tá aqui junto com a gente. Pô, isso é de uma generosidade, eu falo disso, porque eu vejo isso nas tuas ações, enquanto isso impacta dentro das pessoas. E eu gosto sempre de fazer a pergunta inversa. Você já foi meio que flertando sobre isso. O que não é network, o que não é influência? Quer saber dizer não, porque senão eu posso achar que eu me relacionar bem é aceitar e fazer tudo pelo outro. Assim como a comunicação não violenta não é eu dourar a pílula ou fazer uma fala bonitinha. Tem uma técnica de uma comunicação assertiva e, no mínimo, uma empatia com o outro e olhar pra gente mesmo, porque senão a gente não é sustentável esse tipo de relacionamento. Faz sentido pra ti isso? Total. E perfeito a sua abordagem, porque muita gente acha que network tá em todos os lugares, né? Arroz de festa, vou pra lá e aceita convite de todo mundo. Aliás, o posicionamento é importante no seu network, né? Com quem você tá andando. Tem uma coisa que eu escrevi no livro que fala sobre disciplina. Eu acho muito importante ter disciplina no que você quer, ter foco, né? Então, eu falo da importância da disciplina, mas eu descobri recentemente que tem uma coisa mais importante que a disciplina, é o ambiente. Você pode ser um cara super disciplinado, tá no ambiente errado, velho, uma hora você vai escorregar. Então o ambiente vem antes da disciplina. Legal isso. Porque a disciplina não, hipoteticamente falando, né? Se a gente fala assim, eu vou ser disciplinado e vou emagrecer. Mas se você só tá andando com o cara que tá comendo feijoada, doce, que isso, que aquilo, que é cheeseburger, cara, você não vai, o ambiente vai. Por mais que você fala assim, eu sou disciplinado, não vou. Uma hora você é vencido. Porque a gente influencia e a gente é influenciado. Não adianta achar que a gente, eu só influencio. Não, não é. A mesma relação que eu tenho de mentor, né? Mentor, às vezes é uma palavra que tá já fora de moda, tal, mas eu levo isso a sério. Porque mentor é todo aquele que sabe do assunto que você precisa saber. Então você vai pedir ajuda a alguém para economizar tempo e economizar dinheiro, porque ele vai te mostrar os caminhos e uma orientação melhor. Por exemplo, o Zé já foi meu mentor. Em várias situações, quando eu falo de ludicidade, quando eu falo de educação com gamers, como é que explora? Então, ele para mim é o cara que mais conhece esse assunto. Né? Vocês da Universo é um cara que mais conhece esse assunto. É a empresa que mais sabe desse assunto. Então, se eu tiver que perguntar para alguém, eu vou perguntar para quem sabe. Quando eu quero jogar videogame, eu não sei jogar videogame. Mas quando eu quero jogar videogame, meu mentor é meu filho. Claro. Então, o filho sendo mentor do pai. Então não tem aquela história assim, mentor é o cara que mais sabe, que tá sentado lá aquela imagem do senhorzinho, naquele, né? Senhorzinho, barbudinho e tal. Pelo contrário. Então, se você souber e aí tem tudo a ver com network, né? Quando você tem uma rede de relacionamento de pessoas que podem te ajudar num determinado assunto e você ajuda, né? É parte integrante, se é interessante antes de ser interesseiro, aí a conexão é retroalimentada. Então, quantas vezes tem uma frase de negociação que eu sempre uso que fala assim, numa negociação comece oferecendo, não comece pedindo. Boa. Porque aí é o princípio do network. Que legal isso. Isso é poderoso. Essa dica aí você não estava esperando, hein? Comece interessante antes de ser interesseiro e comece oferecendo numa negociação. Acho que isso é incrível. E dentro dessa história, eu acho que tem um ponto bem bacana, que é a relação do mentor, do mentorado que você traz e que nunca vai ser de moda, né? Eu acho que os gregos estruturaram bem a nossa civilização, né? E a mentoria era o processo natural do desenvolvimento da humanidade. E isso funciona muito bem. Mas dentro de tudo isso que você está trazendo para a gente, você também não para. Essa cabecinha aqui não para o tempo todo, de ações o tempo inteiro. E além de conselheiro, palestrante, autor best-seller, um cara maravilhoso, agora tem a minha raiz aqui, que a gente ganhou um presente maravilhoso. Esse boné eu adorei. Curioso, né, de saber por que a gente está com esses bonés lindos aqui. Do Márcio? Então é essa história, né, Márcio? Além disso, você continua criando negócios. Essa é uma empresa nova que você está
lançando aí no mercado, né? Uma empresa nova, uma empresa que tem o objetivo de distribuir riqueza através da venda direta e venda por relacionamento. E a gente, para ajudar as pessoas a ter uma renda extra que pode se tornar uma renda principal, a gente lançou uma série de produtos de altíssima qualidade para resolver um problema específico das pessoas. Então, ela começa muito com a base de distribuição de riqueza através de produtos e serviços que ajudem as pessoas. Isso eu aprendi muito nas empresas de marketing de relacionamento, né? Eu já fundei algumas, já fui executivo da Natura, fundei algumas, sou conselheiro de muitas outras, fui sócio de outras. Dessa vez eu falei, deixa eu fazer a minha, na minha estrutura, no que eu acredito. Então a gente tem bens de consumo de cosméticos e nutracêutico para ajudar em tudo. Então tem produto lá que ajuda você a ter um sono melhor e uma regeneração do seu corpo, tem um produto que você vai ter uma energia melhor, tem produto para você ter foco, tem produto de cosméticos anti-age para cabelo, tem produtos para concentração, tem produtos para calma, tem produtos de todo nível de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, são produtos naturais, e através disso a gente escolheu comercializar os nossos produtos através de pessoas. Então é o Member Get Member, Get Member, Get Member. Então se faz bem para você, vai fazer bem para quem você ama. E se você usar e divulgar os nossos produtos, você tem a possibilidade também de ganhar dinheiro e fazer uma grana no final do mês. Tem muita gente já ganhando dinheiro com isso. E isso eu distribuir riqueza tá nessa linha, tá nessa estrutura. Nessa estrutura. Que legal, Márcio. Todo comissionamento que a gente tem, que a gente poderia colocar em outros canais, a gente coloca nas pessoas. E aí eu tenho uma economia de marketing, de propaganda, que eu tiro de um canal e distribuo para quem realmente faz acontecer, para quem realmente vende o produto, indica o produto. E você não precisa ser vendedor, não precisa ser nada. É só você indicar uma rede de relacionamento onde as pessoas estão fazendo negócio através do relacionamento. Eu digo que a gente usa lá o Triple F, que a gente chama, né? Que primeiro você pode divulgar para os seus familiares, né? A família. Depois você pode divulgar para os seus amigos, friends. E depois você divulga para os seus fãs. Todo mundo tem família, todo mundo tem amigo e todo mundo tem fã. Determinada proporção. Com isso você já consegue fazer uma grana. Adorei. Reforça o nome onde pode começar a conhecer mais o portfólio para a gente colocar aqui no podcast. Legal, ó, minharaiz.com.br você já se cadastra, mas se você não quiser também baixar o app, Apple ou Android, Minha Raiz Digital, lá você se cadastra, lá tem todos os produtos e todos os links, e é super fácil, cara, você pega o link, manda pra pessoa, a pessoa se conectou, ela já tá na sua rede, e estando na sua rede, tudo que ela comprar, tudo que ela comercializar, todo mundo que ela indicar, você vai ganhar dinheiro. Então, é lance de você estar bem, de saúde, de bem-estar, resolver os problemas que eventualmente você não sabe como resolver através de produtos e ainda ganhar dinheiro. Cara, bom, não perde a chance. Essa dica aí, ó, hoje, dica valiosíssima, além de tudo isso. Mas eu quero trazer mais uma coisa que eu guardei pro final de propósito. Tá chegando no nosso fim. Essa conversa, assim, nunca pode ser com o Márcio pouco tempo, tem que ser o dia inteiro de conversa, mas tem um ponto que eu adoro, que é o Instituto Êxito. Eu queria que você falasse do Instituto Êxito pra gente, cara. Que bom que você trouxe o Instituto Êxito, porque isso foi uma felicidade quando o Janguier Diniz, que é o controlador do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do nosso país, ele me convidou e convidou outros empresários a fundar o Instituto Êxito, que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, principalmente para a comunidade carente e jovens, né? Mas o Instituto Êxito abriu as portas e falou de empreendedorismo de todos os níveis. E lá, como fundadores, né? O Janguier é o nosso presidente, nós temos o João Apolinário da Polishop, nós temos a Carol Pfeiffer da Atom, nós temos o Geraldo Rufino, eu, tem uma galera legal que a gente doa para a sociedade o nosso tempo, o nosso conhecimento gratuitamente para que as pessoas tenham acesso à informação que eventualmente elas teriam que pagar. Então, acessa lá institutoexito.com.br, tem uma série de cursos, tem curso meu falando sobre a arte de fazer perguntas, né, que eu falo como é que você vende mais fazendo perguntas, que é o que eu aprendi lá com o Olacir. Tem cursos de todo mundo que está engajado. Aliás, eu convido vocês
a ser nosso conselheiro lá no Opa, que Instituto orgulho! Já topei. Na verdade, eu já ia dizer o contrário. Fala, Márcio, pode contar com a gente se você quiser no Instituto, né? Então, ao contrário, não, é convergente. Conta com a gente quer fazer parte, o Universo vai fazer parte do Instituto esse, no que você precisar pode chamar a gente quer estar junto porque, primeiro, eu falei de generosidade do Márcio e é legal falar disso. O Márcio, em um determinado momento da Universo, veio e ajudou a gente a replanejar todas as nossas ações. Então, quando ele fala disso, é bem legal a gente reconhecer as pessoas que são verdadeiras, generosas. E o Márcio veio e falou assim, peraí, vamos olhar o negócio de vocês? Vamos olhar os canais de distribuição? Vamos olhar para o comercial? E deu uma aula para a gente, passou um dia com a gente ajudando muito. E hoje, né, vendo todo esse teu sucesso e gerando felicidade, gerando riqueza, ajudando as pessoas, é um orgulho enorme ter você aqui junto com a gente, cara. Que privilégio, que papo bom. Tá acabando, mano. Aproveita o finalzinho aqui, ó, para você. Eu não sei o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo aqui, mas eu tô saindo também um entusiasta inconformado, que eu acho que esse talvez seja o grande ciclo da automotivação, porque ninguém motiva ninguém, né? A gente precisa estar nessa busca constante. E a tua história, e principalmente o teu resultado, ele não vem num passe de mágica, né? Tem muita história aí, tem muito caminhar, então eu não vou nem fazer pergunta, eu vou agradecer a tua presença, sem dúvida nenhuma. Assina embaixo que o Zé falou, da tua generosidade, da tua competência e do teu lado humano. Porque muitas vezes as pessoas confundem negócio com algo frio. E você veio aqui para provar que resultado pode ser feito com o coração e a muitas mãos também. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço as palavras. É uma honra estar aqui com vocês. Se esse lugar fosse assim, em Marte, eu daria um jeito de estar com vocês lá. Legal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Aprendi muito aqui. Legal. E contem comigo por que vocês quiserem. É sempre um privilégio estar perto de você, irmão, com essa tua generosidade, com essa tua ação correta, essa tua ação transformadora. Para nós é uma alegria te reencontrar depois de tanto tempo. A gente não perde o vínculo, a gente tá longe correndo para lá e para cá, mas o vínculo a gente não perde. E aí, Márcio, como é que tá? Ô, Zé, pô. E a gente vai se falando o tempo inteiro. Isso é muito legal. A gente não tinha barba branca nem cabelo branco. Pois é. Mas isso faz parte da vida e da evolução. E diante de tudo isso, se o Márcio encontrasse aquele menino que começou lá como office boy com 14 anos de idade, o que você diria para ele? Tem um monte de gente que está ouvindo tudo isso e às vezes está travada, não sabe para onde vai. Boa. O que você diria para quem está aí? Mas fala para aquele menino lá, 14 anos atrás. 14 anos atrás não, né? Com 14 anos. Não, mas quando que é 14 anos atrás? Deixa, não vamos revelar. Arrepiada essa pergunta, né? Eu falaria pro Márcio com 14 anos tomar a decisão com o coração, mais do que com a razão. Porque eu acho que as decisões que ele tomou, que eu tomei, né, com o coração, foram as mais assertivas. Uau. Ó, toma a decisão com o coração, ouve a tua razão, estrutura e aprende com o Marcião. Aproveita, segue esse cara aí, porque é lição atrás de lição e mais do que isso, é esse cara acolhedor que ajuda a transformar. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Curte e compartilha. Tamo junto. Valeu.